Olá, estudantes do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Sejam muito bem-vindos aqui ao SEAD. Hoje, mais uma aula de matemática. Eu, professor Sares, vou continuar nesse estudo com vocês e a gente vai continuar falando sobre os números racionais. Hoje nós vamos falar de operações, tá? Olha só, acompanha comigo aí. O tema da aula de hoje vai ser multiplicação e divisão de números racionais. A gente já está acostumado a fazer multiplicação de números racionais. Você vai ver que a gente já faz isso. Porém, hoje a gente vai especificar com frações, com decimais, ok? Qual que é o desafio dessa aula? Nessa aula, o nosso desafio é compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais. Utilizar as propriedades operatórias da multiplicação e divisão dos números racionais em situações diversas. Então, como eu já falei para vocês, com certeza vocês já fizeram a multiplicação e divisão de números racionais, porém, talvez não tenha visto da maneira que vai ser mostrado aqui. No caso, utilizando as frações e as propriedades, tá? Acompanhem comigo aí, ó. Quando a gente fala de números racionais, a gente está falando de números que podem ser escritos na forma de fração. Guarde essa informação, tá? Todas as vezes que falar em números racionais, a gente está falando de números que podem ser expressos em uma forma de fração. Em que o numerador, no caso ali o A, ele é um número inteiro e o B também é um inteiro, só que tem que ser um inteiro diferente de zero. E aí um exemplo pode ser essa fração, 3/8. 3/8 é um número racional. 5/2 é um número racional. E existem outros números que não aparecem na forma de fração, mas que também são números racionais, pois podem ser expressos na forma de fração, tá? Para a gente fazer multiplicação de números racionais, quando for fração, como eu falei para vocês, já aparecer na forma de fração, a gente multiplica os numeradores e os denominadores. Por exemplo, eu vou até riscar aqui, ó, para facilitar para vocês. Olha só. Aqui, opa, deixa eu pegar aqui. Tá falhando. Foi. Aqui, ó, tem a fração 2/3 e tem a fração 3/4. Quando eu quero multiplicar duas frações, é só fazer, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. A coisa mais fácil que existe é multiplicar fração. Então, ó, 2 vezes 3 vai dar 6 e 3 vezes 4 vai dar 12. E aqui eu simplifiquei, ó, eu dividi por 6 aqui em cima e por 6 aqui embaixo. 6 dividido por 6 é 1, 12 dividido por 6 é 2. Então, todas as vezes que aparecer multiplicação de fração, significa que a gente precisa multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Continuando, a divisão. A divisão já muda um pouquinho, tá? Para dividir frações, você multiplica a primeira fração pela inversa da segunda fração. O que é a inversa? Você tem aqui uma fração A sobre B. A inversa dela é B sobre A. O que significa? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Essa é a inversa, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 2/3 dividido por 1/4, aqui no exemplo. Então, a primeira, ela continua do jeito que está. 2/3 continua do jeito que está. 1/4 eu tenho que inverter. Então, ó, o 1/4 vai vir aqui para cima e o 4 foi lá para cima e o 1 veio aqui para baixo. Eu estou multiplicando pelo inverso. E detalhe, a gente muda a operação, que era divisão, vira uma multiplicação, multiplicação pelo inverso. E como eu mostrei na apresentação anterior, é só multiplicar o de cima com o de cima. Então, 2 vezes 4, que dá 8. E 3 vezes 1, que dá 3. Então, 8/3. Para fazer a divisão, você vai multiplicar a primeira fração pela inversa, tá? Da segunda fração. Então, a segunda fração tem que ser invertida. Fácil, é bem fácil, é só treinar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades, tá? Propriedades comutativas. O que significa isso? Significa que se eu mudar a ordem, por exemplo, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Vou te dar um exemplo bem fácil, bem simples. 2 vezes 3, você sabe que é 6.
Da mesma maneira que 3 vezes 2 também é 6. Ou seja, eu mudei a ordem dos fatores e o resultado continuou o mesmo. Associativa. Associativa significa você separar 2 e fazer a operação e depois fazer a operação com o terceiro. Então, quando eu faço aqui, ó, A vezes B vezes C é a mesma coisa que A vezes B vezes C. Vou fazer um exemplo para você, ó. 2 vezes 3 vezes 2. Nesse caso, eu resolvo primeiro que está no parênteses, vai dar 6 vezes 2, que vai dar 12. Se fosse organizado igual a segunda parte aqui, ó, ficaria 2 vezes, aí parênteses, 3 vezes 2. E aí ficaria 2, eu vou repetir, resolvo aqui primeiro, que vai dar 6, e 2 vezes 6 vai dar 12. Vai dar a mesma coisa. Isso é chamada de propriedade associativa da multiplicação. Elemento neutro. O que significa o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Se você multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser o próprio número. 5 vezes 1 é 5. Ou seja, não altera o valor. Ó. Então, por isso que é chamado 1 de elemento neutro da multiplicação. Elemento nulo. O que é o elemento nulo? Qualquer número que você multiplica por 0, o resultado vai ser sempre 0, vai sempre anular. Então, ó, 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Ou seja, o elemento nulo da multiplicação é o 0, tá? As propriedades foram essas, tá? Eu não coloquei para vocês aqui propriedades da divisão, porque essas propriedades que eu mostrei para você não se aplicam à divisão, tá? Na divisão a gente tem o elemento neutro, que é a divisão que vai dar o próprio número. No caso, 25 dividido por 1 continua sendo 25. Então, 1 é o elemento neutro da divisão. Mas as outras propriedades não se aplicam, tá? Na divisão. Vamos para a revisão? O que a gente aprendeu? Eu mostrei para vocês como multiplicar e dividir números racionais. A partir dessas propriedades que eu mostrei para vocês, vocês conseguem resolver qualquer tipo de multiplicação e divisão de números racionais. Espero que tenha gostado, tenha compreendido e a gente se vê em outra aula aqui no SEAD. Até lá. Tchau.